eu nunca teve na minha cabeça, e isso é muito importante para as pessoas que estão aqui ouvindo a gente, mas nunca teve na minha cabeça o processo de visualizar algo maior. Então, por exemplo, você já tinha. Que eu me lembro que eu falava com você. É muito forte, né? Então, era algo que já tinha no seu processo imaginativo, já estava aí, que é a parte da ligação da fé. Porque o que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não se vê. Ou seja, é o processo da imaginação. Porque é o que a Bíblia diz em Provérbios 23:7. Como você imagina, assim é. Então, tudo aquilo que acontece no seu exterior, primeiro precisou acontecer no seu interior. Sim. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente vai realizar e que eu vou realizar na sua vida é levar você pra Disney. É o seu sonho. E é algo que mexe com as suas emoções quando se toca nesse assunto. Sim. Porque é algo real na sua cabeça. Você fisicamente não foi pra lá ainda. Mas emocionalmente você já foi. Sim, eu sinto as sensações. Isso. Eu já experimentei o paladar, o cheiro. É isso. E o processo de sair da estagnação e experimentar coisas maiores e coisas melhores, precisa haver o processo de mentalização. O processo imaginativo de você fechar os teus olhos e você conseguir enxergar aquilo. Mas você enxergou aquilo porque em algum momento da sua vida você viu o Mickey, você viu a Disney, em algum momento alguém falou pra você disso e você criou essa realidade na sua cabeça e agora ela tá aí. E se torna algo real dentro de você. E é algo que você persegue, é algo que você busca. Então, por exemplo, o processo da salvação e da vida eterna com a gente. É a mesma coisa? Alguém já viu o céu? Não. Não. Mas como que a gente crê que existe um céu? Entende? Alguém falou. Alguém trouxe pra gente essa realidade. Então, por exemplo, Jesus ele veio trazer isso. Ele mostrou pra nós. A Bíblia Sagrada nos apresenta isso. Os cultos que a gente ouve, as pregações. Então, a gente que tem a nossa fé em Deus, a gente sabe que existe um outro lugar nos esperando. A gente crê na eternidade. E o que a gente faz nessa terra? A gente não vive nessa terra para nós mesmos. A gente vive nessa terra para cumprir o propósito que vai nos levar ao objetivo final, que é chegar no céu. É a mesma coisa. A pessoa, por exemplo, ela tem um sonho de viajar para a Europa. Ela tem um sonho de viajar para a Europa. Só que o problema é que ela ainda não sabe como realizar isso. E aí é importante metas, estratégias de como que isso vai acontecer. Então, o que exatamente você quer? Tá bom, quais as diferentes formas de você alcançar isso? Quanto vai precisar de dinheiro para que isso se realize? Quem são as pessoas que vão te ajudar nisso? O que precisa de tempo? Precisa de tempo? Precisa o quê? Tirar um passaporte? Precisa, por exemplo, ir para os Estados Unidos, que era uma coisa que eu queria muito. Porque eu tenho um amigo lá. E agora o meu amigo vai casar. E eu, inclusive, compartilhei isso nas minhas redes sociais. Quem me acompanha sabe. Eu compartilhei toda a nossa história de como que isso aconteceu. Inclusive, a gente pode gravar um podcast depois, quando eu voltar dos Estados Unidos, para as pessoas poderem acompanhar e entender um pouco mais de como tudo isso aconteceu. Mas meu amigo veio para cá, a gente criou uma amizade tão grande e ele não podia mais ficar aqui, ele teve que ir embora. Então ficou aquela coisa de, como a gente vai se ver agora? Então, criou isso na minha cabeça de possibilidades. Então, eu comecei a pensar, o que precisa? Precisa tirar passaporte, precisa tirar visto, então, correr atrás da documentação, da papelada. Quando você consegue visualizar algo na sua cabeça, é o que o Walt Disney disse. Tudo que você pode imaginar, você pode realizar. Na verdade, ele traduziu a fé em uma frase real, porque ele conseguiu ver o parque do Walt Disney World real acontecendo. E pra gente entender um pouco mais essa história dele, ele nem viu isso pronto. Quem terminou isso foi o irmão dele. Sim. Mas ele criou tudo para que acontecesse. Então, quando perguntaram pro irmão dele, né, como que ele se sentia e o que o irmão dele poderia estar pensando por fato de ele não ter visto o parque concluído, o irmão dele olhou para o repórter que estava entrevistando e disse: meu irmão viu antes de todo mundo aqui. É isso.